Então, vamos começar mesmo aqui a disciplina, gente. Hoje eu só vou apresentar a disciplina, realmente o conteúdo programático, como é que vão ser as avaliações e como vai ser a estrutura da disciplina mesmo, certinho? Então, vamos lá. Vocês estão me vendo ou estão vendo a apresentação aí? Tá vendo a apresentação aqui, senhor. Certo. Só na minha imagem mesmo que está aparecendo meu vídeo, certo? Então, vamos começar aqui a disciplina. Minha webcam está ligada, e eu estou ali aparecendo no meu perfil. Se vocês olharem lá, tô aqui, ó, tá pequenininho, a imagem tá meio ruim porque a webcam, eu não sou muito, a webcam nunca tem imagem muito legal, não. Mas vamos lá. Então, vamos começar a nossa aula, a aula 01, sobre a apresentação da disciplina e o plano de curso da disciplina de Química Analítica Qualitativa. Certinho? Vamos lá. Primeiramente, a química analítica. O que é a química analítica em si? Para a gente ter uma noção, é preciso conceituar a química analítica e daí a gente seguir os passos para o entendimento dessa área do conhecimento da química. Certo, gente? Então, nossa disciplina é Química Analítica Qualitativa. Não sei se vocês já fizeram ou vão fazer a disciplina Química Analítica Quantitativa, que provavelmente vai ser com o Rafael, e se não for também mais adiante no curso de férias, não sei como é que vocês vão fazer, mas nós precisamos conceituar basicamente o que significa a química analítica. Bom, primeiramente, a gente tem algumas definições sobre a química analítica, são definições básicas que nos remete a um entendimento melhor dessa ciência. Bom, Ostwald, que é um pesquisador da área de química também, que nós vamos estudar muito ele nessa disciplina, vamos fazer cálculos relacionados a esse conhecimento, dessa pesquisa de Ostwald. Ele deu um conceito para a química analítica. Ele considera a química analítica como a arte de reconhecer diferentes substâncias e determinar seus constituintes. Observe que aí ele remete a dois conceitos, duas linhas de pensamento da pesquisa analítica. Olhe bem, reconhecer diferentes substâncias, primeira parte, e determinar seus constituintes. Observe que reconhecer tem a ver com identificação, com entender o que tem lá dentro, determinando também as suas quantidades. Então, observe que ele tem um conceito bem amplo da química analítica. Já o outro camarada, o Kirkhope, nome maluco aqui desse camarada, ele trabalha com o entendimento da química analítica como a ciência de obtenção de informações de sistemas materiais acerca de sua composição e estrutura e da interpretação dessas informações relacionadas com o objetivo de sua utilização. Na verdade, ele trabalha basicamente aqui com a intenção, vou trabalhar com isso para quê? Então já começa o entendimento nesse conceito da sua composição, da sua estrutura, do que tem lá dentro, e também remete à quantidade, quando ele fala em composição, né? Hayton, ele fala o seguinte, que a ciência de caracterizações e medições químicas, ou seja, proporcionar meios para os avanços na teoria e na prática da caracterização e das medidas químicas. Olhe bem, novamente, todos esses conceitos remetem a coisas importantes. Lembrando que Leighton, o que ele diz? Ele fala sobre medidas químicas. Os demais não falam diretamente sobre essa questão de medidas. Então, a química analítica, o próprio nome já diz, é uma análise tanto do que tem, quanto quantificar o que tem. Então, observe que ele trabalha com o conceito do que é e o conceito de quantidade. Então, ele já usa aqui no seu conceito o termo medida, ou seja, quantificar realmente. Os demais remetem a esse entendimento, mas não falam diretamente desse conceito. Daí, a gente precisa definir a química analítica em dois ramos do conhecimento. Por isso que eu estou falando com vocês sobre a identificação e sobre a quantificação. Então, por isso a química analítica é dividida em duas áreas enormes, né? Que é uma área que entende o sistema como caracterizando o que tem lá dentro e a outra área que entende o sistema quantificando o que tem lá dentro.
certo? Então, eu tenho duas áreas do conhecimento dentro da química analítica que busca essas informações. Busca o que tem, ou seja, identificação, e busca a quantidade, ou seja, a quantificação daquilo que tem. Essa é a grande divisão, a grande divisão e a mais importante delas para a química analítica. Daí a gente tem dois conceitos dentro, ou subconceitos da química analítica. É tanto que nós chamamos química analítica qualitativa e química analítica quantitativa. Então nós precisamos conceituar essas duas linhas de conhecimento dentro da química analítica, que é de suma importância para a gente entender a nossa disciplina. Certinho? Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, Flávio. Isso, muito bem. Tá filé. Tá filé, né? Então, beleza. Então, ó, vamos lá. Tá dando para enxergar direitinho a tela, né? Também? Tá tranquilo. Pronto, beleza. Então tá tudo ok. Vamos lá, vamos continuar. Então, ó, o primeiro conceito que nós precisamos ter é o entendimento de um desses ramos da química, que é a química analítica qualitativa. Olha bem, esse conceito aí é interessante porque, ó, assemelha-se a uma estratégia. Como assim uma estratégia? Vamos lá. Vamos pensar como é que eu vou descobrir o que tem. Olha só, a ideia é extremamente importante porque quando a gente pega uma matriz a ser estudada e ela é uma matriz sem o devido entendimento, ou seja, ela é obscura, não tem nada sobre ela, a gente precisa de estratégias para tentar descobrir o que é esse material. Por exemplo, se vocês observarem, nós tivemos um acidente agora em Beirute, né, que foi com a explosão, e foi analisado externamente um cogumelo de energia muito semelhante com uma explosão nuclear. Aí o pessoal fala, mas foi uma explosão nuclear, foi explosão. Não foi uma explosão nuclear. A questão toda é que a quantidade de energia liberada foi ali naquele momento da explosão foi suficiente para formar esse cogumelo de energia, que ele é ocasionado devido à diferença de massa, né, o deslocamento de massa para a atmosfera e esse resfriamento absurdo. Então, há um acúmulo de energia centralizando no ponto da explosão e depois essa liberação de energia na onda de choque. Isso fez com que toda a região ali, todo aquele ambiente fosse impactado pelas essas ondas de choque, pela essa explosão. Observe que, inicialmente, a gente vai olhar o que é que tem ali, o que foi que aconteceu. Olha só, aí vem a estratégia. Primeira estratégia, como vamos identificar o que ocasionou aquela explosão, o que ocasionou esse acidente. Aí começou a estratégia. Primeiro, vamos ver os registros. Foi ver os registros do que tinha ali. Aí eles foram analisar que existia um depósito, e aí depois foram identificar através de instrumentos realmente o que tinha lá dentro. Então eles utilizaram estratégias para identificar a causa daquela explosão. Por isso que nós trabalhamos com a química analítica como uma área da estratégia. É tanto que um conceito comum que a gente pode estar trabalhando é aqui, ó, estar preocupado com o aspecto geral e mais abrangente da análise. Ou seja, eu quero uma visão geral do que tem lá dentro. Eu não quero saber quanto tem, eu quero saber o que tem. Foi o que ocasionou. É a mesma ideia. Vocês trabalham na saúde. Uma pessoa está doente. Nós temos a visão geral de que ela está doente. Agora vem a estratégia, como identificar a doença que essa pessoa adquiriu. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos analisar, fazer uma visão geral do qual doença que ela tem. Depois que identificamos a doença, vem o nível e o grau dessa doença. Aí observe que antes de você quantificar a doença, você precisa identificar. Então você tem um caminho a ser seguido. Entenderam? Então, a química analítica qualitativa, ela está realmente preocupada com a visão geral, identificar aquilo que tem na nossa amostra, na nossa matriz, certo? Então, por isso que ela é tratada como uma área de estratégia, ou seja, uma área estrategista da química analítica para identificar esses componentes.
Bom, então a outra área da química analítica é a química analítica quantitativa. Ó, pelo nome já diz, assemelha-se à tática. Como assim a tática? Ó, beleza, tive a visão geral. Agora, qual tática, qual instrumento eu vou utilizar para dosar, para identificar a que estágio da doença essa pessoa está? Entenderam? Então aí vem a outra etapa da química analítica. Esse ponto é de suma importância. Olha lá, ó, está preocupado com um aspecto mais específico da análise. Olha só, eu tive a visão geral de que ocorreu uma explosão. Essa explosão foi ocasionada por alguns componentes explosivos, como nitrato de amônia ou coisa parecida, e também fogos de artifício. Agora vem aquela parte específica. Mas peraí, será que quem ocasionou a explosão foi o nitrato de amônio ou os fogos de artifício? Vamos quantificar para ver realmente o que ocasionou tudo isso. A pessoa está doente, descobrir a doença, é um câncer, por exemplo. Agora que é um câncer, que tipo de câncer é? É um câncer no estômago? É um câncer, uma metástase? A que nível está esse câncer? Esse câncer está no estágio mais avançado? Estágio 1, 2, 3 ou 4? Então, essa é a parte mais específica. A gente vai afunilar esse conhecimento em um único ponto ou tentar descobrir o máximo daquele determinado ponto relacionado a essa análise que nós estamos fazendo. Certinho? Então, a química analítica ela divide nessas duas. Analítica qualitativa e analítica quantitativa, certinho? Então, basicamente, nós vamos utilizar a analítica qualitativa para identificar, para dar uma qualidade àquilo, dizer, isso tem determinadas informações. O de cá, que é a química quantitativa, vai nos dar informações do quantitativo, da quantidade, vai numerar, vai medir essas identificações, certo? Então, esses dois entendimentos nos remetem aos conceitos básicos da química analítica. Reconhecer e determinar seus constituintes. No caso outro, bem lá, caracterização e as medidas químicas relacionadas a isso. Isso é as definições da química analítica, tanto a qualitativa quanto a quantitativa, certo? Agora vem aquela relação. E o que tem um contra o outro? Qual é a relação direta entre análise qualitativa e análise quantitativa? Bom, aí a gente tem, de um modo geral, muito mais simples. Se vocês observarem nessa imagem, eu tenho ali um frasco contendo uma determinada substância branca, certo? Se nós formos olhar todo esse sistema, que é o frasco, e onde ele está, nós chamamos de uma análise da amostra, certo? É o nosso sistema de análise. Essa amostragem, que nós temos aí o ambiente Y, ele tem esse material que está dentro do frasco, que nós chamamos de X aí. Daí vem duas perguntas importantes. O que é X na amostra Y, que é aquela identificação, aquela caracterização. E a segunda pergunta, qual o teor do constituinte X na amostra Y? Observe que o meu ambiente de estudo é nada mais, nada menos do que a minha amostragem, que é o meu Y. E, no caso, o X é o meu constituinte dessa amostra. Quando eu identifico quem é o X, eu estou no ramo da química analítica. Quando eu quantifico o X, eu estou no ramo da química analítica quantitativa. Então, a qualitativa e a quantitativa estão caminhando sempre juntos. Claro que existem ramos da pesquisa, ramos da ciência, que se direcionam único e exclusivamente para a química qualitativa e outros que se identificam ou mesmo se direcionam apenas para a quantificação, certo? É tanto que tem muitos instrumentos que eles servem apenas para identificação e outros servem para a quantificação. Se vocês observaram na disciplina, se não me engano, acho que todo mundo aqui já fez Química Orgânica 1 e 2, e também deve ter feito, se não me engano, a disciplina de Rodrigo, que é
Esqueci agora, produtos naturais. Não, ele trabalha com plantas, essas coisas, que eu esqueci o termo agora. Farmacognosia? Farmacognosia, exatamente, gnosia. Ele trabalha com a identificação de alguns componentes das plantas, que esses componentes, muitas vezes, é separado por cromatografia. A cromatografia, você tem várias áreas da cromatografia em papel, cromatografia em camada delgada, cromatografia em gasosa, cromatografia em coluna. Observe, só para vocês terem noção, vou pegar só 3 exemplos aí dessas cromatografias para a gente poder trabalhar. Primeiro, cromatografia em papel. Ela não serve para quantificar. Ela não tem essa capacidade de quantificar, porque a amostra é muito dispersa, é muito difusa quando se desloca no papel. A cromatografia em coluna, ela também não serve para identificar. Olhe bem, a cromatografia em papel não quantifica, a cromatografia em coluna não identifica. Olha que interessante. Só que a cromatografia em coluna, ela é extremamente precisa e exata. Ela consegue separar muito bem os componentes, mas ela não sabe o que tem. Já na cromatografia em papel, você separa os componentes e, através desse deslocamento, você consegue identificar. Por quê? Porque a cromatografia em papel, através do coeficiente de retenção, ela consegue mostrar qual possível substâncias tem ali na sua amostra. Já a cromatografia em camada delgada, ela tem as duas capacidades, quantificar e identificar, porque o caminhar da substância na camada delgada, no tipo de solvente, no tipo de fase estacionária, é possível você calcular o RF e, através de uma tabela já estabelecida, você pode dizer qual substância tem ali, ou o mais provável tem ali. E se você pegar esse caminho que a substância seguiu, ela seguiu plenamente. Então, você captura aquele pouquinho da sílica com a sua amostra e leva para outro instrumento e quantifica quanto daquela substância tinha na quantidade de amostra que você colocou. Então, observe que a cromatografia ela já trabalha muito na área da química analítica, tanto que ela é muito utilizada na química analítica, principalmente com os instrumentos mais avançados, que é o caso da cromatografia gasosa, cromatografia o que é o chamado HPLC, camada líquida. Nós temos aí alguns professores que são especialistas nessa área. Caio mesmo fez um trabalho dele de mestrado, foi cromatografia em camada líquida. Se não me engano, Rafael trabalhou mais com absorção atômica. Deixa eu ver quem trabalhou com camada gasosa aqui. Eu acho que só o Rodrigo deve ter trabalhado, eu acredito. Tem a professora Érica. A professora Érica trabalhou com camada gasosa, né, em coluna. Então, nós temos essas duas áreas do conhecimento. Certo, gente? Então, para ficar claro, química analítica qualitativa identifica, química analítica quantitativa realiza as medidas, ou seja, quantifica quanto tem de cada substância. Beleza? Todo mundo está entendendo aí direitinho? Beleza, professor. Certinho. Pronto, beleza. Beleza. Tudo aí, Renato. Chega a estar dormindo, hein, Renato? É Renato ou é Rafa que está dormindo aí? Vamos lá. Química analítica, então, nosso conceito de química analítica qualitativa ficou claro agora, né? Agora vamos para a aplicação dessa ciência, né? Onde é que ela é aplicada? Para que serve? Quem é que utiliza a química analítica? Alguns cientistas dizem até que a química analítica não é especificamente uma área do conhecimento, né? Por quê? Porque todas as outras áreas do conhecimento utilizam a química analítica como instrumento para a sua pesquisa. Tanto que alguns falam que a química analítica nada mais é do que um instrumento, ou seja, um método instrumental para complementar as outras áreas do conhecimento. Certo? Vamos lá. Então, dentro da química, a química analítica é utilizada para qual área? Na verdade, todas. Porque, assim, você tem a identificação inorgânica. Você não consegue fazer uma análise inorgânica sem utilizar a química analítica. Como é que você vai identificar
os ânions, os cátions, os metais inorgânicos de um modo geral, todos os compostos que ali tem. Como é que você vai quantificar também sem o instrumento da química analítica? Então, por isso que o crescimento da química analítica dentro da química é tão importante para todas as áreas do conhecimento. A inorgânica precisa da química analítica, a química orgânica é de fundamental importância que a química analítica faça parte dela, porque senão não conseguimos realizar nenhuma análise. Quem fez química orgânica eu fiz um experimento que foi determinação do coeficiente de partição. Eu utilizo uma técnica analítica para realizar esse procedimento, que é a titulação ou a titimetria de ácido e base, para fazer identificação de alguma substância. Utilizamos uma técnica analítica que é o espectrofotometria de absorção molecular, que foi o espectrofotômetro, né? Então, na química orgânica, utilizamos todos esses materiais. Lá na química inorgânica, podemos ter o próprio absorção atômica, que é o chamado FAS, ou espectroscopia de absorção atômica, que o próprio professor Rafael também foi da área de conhecimento dele. O meu mestrado também é nessa área de metais, que eu utilizei o espectrofotômetro. Na fisicoquímica, nem se fala que para realizar as medidas de calor, de energia, estudar o equilíbrio químico, precisamos do conhecimento da química analítica. Então, a química analítica, sem ela, nenhuma das outras áreas do conhecimento teria informações suficientes para a gente estudar como uma área. Então, a química analítica é a base para o crescimento das demais químicas, certo? Isso é só na química. Agora, vamos pensar a química analítica nas outras áreas do conhecimento. Será que é importante? Vamos lá, outras áreas do conhecimento. Se a gente for analisar, a química analítica ela é usada por tudo. Todas as áreas do conhecimento, tanto natural quanto nas ciências da Terra. Observe, gente, que a química analítica é usada na biologia, na física, em geologia, na ciência do ambiente, de modo geral, avaliação do meio ambiente, até na ciência social, nós utilizamos a química analítica. Todos os conhecimentos estatísticos, nós precisamos usar a química analítica. Só que no nosso caso aqui específico, nós estamos na área do conhecimento da saúde. Então, nós vamos trabalhar com a química analítica voltada aqui para a medicina, voltado para o conhecimento do ser humano, né, do entendimento do funcionamento do corpo humano. Por isso que nós vamos trabalhar nesse sentido aqui, dentro da medicina. Química clínica, química medicinal, farmácia, que é onde nós estamos, né, e toxicologia, entre outros também. Certinho? Então, nosso conhecimento vai ser voltado para o entendimento e a saúde humana. Certinho? Então, a química analítica é aplicada em várias áreas do conhecimento. Vamos lá, então. Então, nós temos aqui agora o conceito e a aplicabilidade da química analítica, no caso qualitativa e quantitativa. Então, pessoal, tendo esse conhecimento do conceito e da aplicação, nós precisamos agora entender um conceito muito importante, que é o que nós chamamos de procedimento analítico. Como assim procedimento analítico? Vamos pensar um pouco. Todo cientista ele precisa ter uma visão analítica, uma visão sensível ao ambiente em que o cerca. Como assim? Vocês são cientistas e vão analisar constantemente o ambiente que vocês estão. No caso, a amostragem de vocês vai ser o paciente. Vocês precisam ter essa capacidade de observar qualquer alteração no paciente. Por exemplo, se você pegar um paciente que chega lá para comprar um anador, por exemplo, né? Ele chega lá para comprar um anador e você conversando com ele chega, não, é porque eu amanheci com a dor de barriga, a minha barriga estava doendo. Aí você já começa a fazer uma análise daquele paciente, um diagnóstico. Observe que ele chega com dor de barriga e quer comprar um anador, ele acha que pelo simples fato de que o anador serve para a dor, vai resolver o problema dele intestinal. Ou pode ser outro problema mais grave. Aí você começa agora a utilizar um procedimento
de identificação dos problemas que aquele paciente tem. Por exemplo, começa a perguntar: você teve vômito, diarreia? As suas dores abdominais são em qual região? Então, você começa a ter ali uma análise, uma visão mais geral daquele paciente, até o ponto de você chegar e dizer: meu amigo, infelizmente o Anadol não vai resolver o seu problema. O Anadol não é o medicamento mais apropriado para isso. O correto seria você ir procurar um médico para fazer uma avaliação mais profunda, fazer alguns exames para realmente identificar qual o problema que está lhe ocasionando essa dor abdominal. Então, observe que vocês são cientistas. Por mais que não estejam publicando artigos no seu dia a dia, mas essa capacidade de observar, de realizar entendimentos de acordo com o que está recebendo de informação, na verdade, um pequeno cientista. Vocês estão com uma análise científica, uma visão analítica daquele paciente. E precisa ser uma visão muito mais, como é que eu posso dizer, sem sentimentalismo. É uma visão realmente mais direta e não sentimental, que é voltado para um resultado mais científico e direto, que é, no caso ali, a vida do paciente. Certo, gente? Então, vamos pensar, então, o que seria esse procedimento analítico. Certo? Vocês estão me ouvindo, né? É porque, às vezes, ninguém dá um oi e tal, ou manda uma mensagem, eu fico meio na dúvida. Estou ouvindo, Flávio, mas você está muito acelerado aí. Vamos com calma que você acordou hoje bem animado, hein? Ai, já começou. Não, mas tô falando, mas é conceito, ó, Júnior já dizendo ali que tá acelerado. Não, mas eu tô só falando conceitos básicos, certo? Mais adiante a gente vai fazer muito cálculo, e esses cálculos a gente vai precisar de mais tempo, assim, é tanto por isso que eu falei até com o Jaque que a maioria dessas aulas eu quero fazer gravado para que vocês possam voltar com o vídeo e conseguir assistir novamente e poder não perder nada, né? Mas a voz está legal, vocês estão me ouvindo bem mesmo? Tá, né? Tá tudo tranquilo. Tá tranquilo, viu, Flávio? Que bom, que bom. Então, isso é bom. A voz está saindo tranquilo, tá tudo filé. Que massa. Então, vamos continuar. Então, bom, pessoal, nós tivemos aí o conceito do que é química analítica, fizemos a divisão da química analítica em duas áreas do conhecimento, que é a analítica qualitativa e a analítica quantitativa, e qual é a sua aplicabilidade, tanto na química quanto nas outras áreas do conhecimento. E agora, nós vamos falar sobre o procedimento analítico. O que significa esse procedimento analítico, certo? Então, vamos pensar um pouco aí. O que seria esse procedimento analítico? Vamos pensar nesse conceito aí. Procedimento analítico. Para a gente entender o procedimento analítico, nós, na verdade, vamos fazer através de um pequeno esquema de como essa análise é dividida. Procedimento analítico primeiramente, você precisa ter um objetivo. Qual é o seu objetivo? No caso, o objetivo é você identificar o que tem o paciente ou você diagnosticar em que nível essa doença está. Certo? Por exemplo, o paciente chegou intoxicado no hospital. Né? Aí você tem qual é o procedimento analítico mais importante? É você quantificar o que tem ou você tentar descobrir o que tem? Olha só, esse objetivo é fundamental para salvar a vida do paciente. Porque ele vai chegar no hospital sofrendo, né, com aquele mal da intoxicação, e imediatamente você tem que realizar um procedimento com ele para que as ações para salvar a vida dele seja necessária na tomada de decisão do médico ou de quem seja o responsável naquele momento do atendimento.
Aí vem, primeiramente, se o cara chegou sem saber o que ele foi intoxicado, a primeira coisa, nosso objetivo é identificar o nível de o que foi que ocasionou a intoxicação. Se a gente for pegar e seguir para o outro caminho da quantificação, como é que a gente vai quantificar algo que eu não sei o que é? Então, por isso, no procedimento analítico, nós precisamos definir esse objetivo. É aí que a química analítica se divide em dois ramos do conhecimento, que é a área da identificação e a área da quantificação. Então, para iniciar o meu procedimento, para iniciar minha tomada de decisão com o paciente, eu preciso primeiramente identificar o que ocasionou a intoxicação nele. Esse é o meu objetivo. Agora, vamos a um outro caso. Um paciente chegou em um hospital, foi picado de cobra, certo? Levou o animal e chegou no hospital. Quando chega no hospital, o pronto-socorro, o atendimento inicial, né, os primeiros socorros, vão analisar a situação dele. Olhou, foi o quê? Picada de cobra. Você tem o animal? Tenho. Peguei o animal, identifiquei qual era a espécie. Com a espécie identificada, eu já vou o quê? Verificar qual é o soro adequado para combater esse veneno. Daí eu já não vou mais para o qualitativo, não vou mais para a identificação do problema. Eu já vou agora para a quantificação. Vou dosar a quantidade de soro de acordo com o paciente para saber em que nível, e também sabendo em que nível esse veneno já entrou no paciente, porque ele já vai fazer uma análise de quanto tempo tem essa picada, onde foi especificamente, se ocasionou se entrou na corrente sanguínea que segue mais rápido a todo o organismo, se houve uma pressão na perna ou no braço, na região onde foi picado, que evitasse a circulação. Então, já é realmente para a quantificação. Não é mais para a identificação do problema, porque o problema já sabe qual é, já tem a resolução desse problema, agora é dosar quanto eu vou utilizar dessa resolução. Então, observe que a obscuriedade da análise é mais complexa, porque primeiro eu tenho que saber o que é, depois eu tenho que quantificar o nível desse problema e depois tomar a tomada de decisão. Olhe bem, quando eu chego já com o problema identificado e ele já sei qual é a solução, eu só preciso quantificar, identificar quanto tem daquele problema. Então, essa é o ramo da química analítica dividida nas duas áreas do conhecimento. Observe que, quando eu falo em quantificação, parece até que é mais simples realizar os procedimentos. Muito mais simples, por quê? E realmente é, porque você já sabe como fazê-lo. Você só precisa agora quantificar. Por isso que a maioria, tanto que alguns químicos analíticos ou mesmo farmacêuticos da área de analítica ou outra área do conhecimento, engenharia, seja lá qual for, que são voltados para quantificar a ação, ou seja, para o ramo da quantitativa, eles são muito diretos, tanto que são alguns ainda chamam é só apertar um botão. Só que, na verdade, eles já têm todo o conhecimento pré-existente e ali basta o quê? Quantificar. Por isso que a quantidade de artigos que nós temos na área de quantitativa é muito grande, porque rapidamente você consegue quantificar as substâncias. Você pega lá, por exemplo, você vai fazer uma análise de água. Você vai analisar os metais pesados que ali estão, aí você faz uma pequena análise qualitativa, só que o instrumento já faz a qualitativa e a quantitativa, certo? Observe que no absorção atômica, a análise qualitativa, você não faz uma análise qualitativa, diz, não, vou separar aqui, vou isolar. Não, você pega a água, joga no instrumento e utiliza a lâmpada do metal que você quer. Observe que já vai direto. Já sei que, eu estou dizendo aqui, provavelmente tem esse metal, então já vou logo quantificar. Se não detectar nada, aí você já vai dizer, não tem esse metal não. Aí vem outra lâmpada, outro metal, e assim vai.
Então, observe que os instrumentos hoje em dia estão tão avançados que a gente já imagina que tem aquela substância, antes mesmo de identificá-la, e já tenta quantificar. Se não quantificar nada, nós adotamos a ideia de que aquela substância ou aquela espécie não tem na nossa amostra. Certo? Então, esse é o entendimento do procedimento analítico. É você, primeiro, determinar o objetivo que você quer seguir, se é identificar o que tem ou quantificar o que tem, segue o passo, e daí você continua seguindo os passos até chegar na sua meta real. Que no caso aqui, o que é que nós podemos observar? Primeiro, procedimento analítico, qual é o meu objetivo? Qualitativo ou quantitativo? Qualitativo, por exemplo, envolve a identificação de um ou mais componentes de uma amostra. Daí vem o quê? O procedimento não informa as quantidades do analito. Já no quantitativo, utilizado para determinar a quantidade de um componente na amostra. Presença do analito deve ser confirmada antes da análise. Observe que o qualitativo ele é precursor do quantitativo, porque no quantitativo a gente identifica uma única parcela da amostra. No qualitativo a gente faz uma visão geral e diz tudo que tem lá dentro. Certo? Beleza. Então vamos lá. Então, procedimento analítico, vocês entenderam como é que funciona? Ficou claro aí? Ficou claro. Prontinho. Então vamos lá. Próximo passo agora, né? Então, agora que nós entendemos a química analítica em si, qual é o seu conceito, seus ramos de conhecimento, sua aplicabilidade, tanto na área da química como nas demais áreas. Vimos que a farmácia, na verdade, dos ramos da farmácia é a análise química. O farmacêutico, ele tem essa capacidade, na verdade, essa expertise, né, de trabalhar com análise química, tanto que muitos farmacêuticos são contratados por empresas de análise, que é o caso da própria Embasa. O melhor cargo que nossas profissões podem ter, que é o perito farmacêutico, perito químico, perito físico e assim sucessivamente, que é um salário, assim, até bom vocês procurarem, né, concurso para essa área, porque o salário é até aceitável. Inicialmente, eu acho que chega uns 12 mil, e aí depois pode atingir 20 mil, né? Então, eu acho que vale a pena tentar estudar, né? Tudo bem que surge um concurso desse a cada 6 ou mais anos, mas vale a pena, viu? Então, é importante vocês terem esse conhecimento, porque o perito farmacêutico tem que ter esse conhecimento da química analítica muito bem profunda e avançada. É só dar uma estudada a mais que vocês vão chegar lá. E a importância do procedimento analítico, ou seja, como nós vamos seguir os caminhos para o entendimento da nossa amostra, né? Então, nós temos esses passos para entender a química analítica e nós percebemos, então, ali que, no caso, só para a gente lembrar, quando o nosso objetivo é qualitativo, nós vamos seguir os passos da identificação das amostras. Então, nós vamos trabalhar com cálculos, com informações que servem para identificação da nossa amostragem. Certinho? Então, vamos lá agora para a nossa disciplina. Então, química analítica qualitativa é a nossa disciplina, que é um dos ramos da química analítica que nós vamos estudar nesse período de férias agora, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, gente, qual é o conteúdo que nós vamos estudar nesse curso de férias? Vocês têm a ementa na mão de vocês, aí eu acredito que já encaminhou. Vou deixar disponível também no Google Sala de Aula, né? No Google Class, para vocês terem acesso e baixar as informações, né? Então, nós vamos dividir todo esse inventário em conteúdos, que esses conteúdos vão estar divididos de acordo com a primeira, segunda e terceira unidade, certo? Aqui tá Baking, é porque eu esqueci eu mudei na parte interna e não consegui mudar na parte externa. Deixa eu só mudar o nome aqui. Acabou esquecendo eu fiz tudo, esqueci de mudar
aqui, deixa eu só... Terceira unidade. Ok. Então vamos agora ao conteúdo da disciplina, certo? Então vamos lá. Primeiramente a ementa, né, tá bem... não vou trabalhar com as emendas aqui para vocês, porque tá apenas tópicos, né? Vou dividir esses tópicos, já tá no... Eu estou seguindo realmente o plano de curso que já existe da disciplina, né? Nós temos aí a primeira unidade, ela vai ser dividida em Introdução à Química, essa primeira parte que nós estamos falando agora. Vamos trabalhar com muito cálculo, né? A química analítica qualitativa, apesar de ser de identificação, ela tem muito cálculo. Esses cálculos são voltados para o entendimento das amostras, né? Nós vamos trabalhar muito com isso. Alguns conceitos importantes de eletrólitos e materiais dissolvidos em solução. Basicamente, o nosso estudo da química analítica qualitativa vai ser em solução aquosa, né? Vamos fazer um entendimento básico de solução aquosa e qual é o comportamento dessas substâncias, desses solutos em solução. Na primeira unidade, nós vamos trabalhar basicamente com isso, com cálculos empregados na química analítica e soluções aquosas de substâncias inorgânicas, ácido básico, eletrólitos, algumas informações importantes, certo? Na segunda unidade, nós já vamos trabalhar com equilíbrio químico, né? Qual é o equilíbrio químico que nós vamos trabalhar? Principalmente o equilíbrio ácido e base, né? Esse equilíbrio ácido e base é de suma importância, é o que nós vamos trabalhar. Não só esse, como também os efeitos dos eletrólitos nesses equilíbrios, né? Tanto o equilíbrio de precipitação, também nós vamos trabalhar nessa segunda unidade. Já na terceira unidade, nós vamos trabalhar basicamente com o equilíbrio de complexação e oxirredução. Então, a nossa disciplina ela vai ser praticamente um curso de equilíbrio químico, tanto para ácido e base, quanto as outras áreas de equilíbrios, como o equilíbrio de complexação, de precipitação e o equilíbrio de oxirredução. Então, vocês vão estudar muito sobre esse conteúdo e, como material de estudo, vocês vão buscar alguns livros importantes, que nós temos aí o School, que está até no plano de curso, depois vocês buscam lá. Vou disponibilizar o material para vocês estudarem também, algumas apostilas que eu encontro, que vocês podem até achar também na internet, que podem auxiliar muito. Vou fazer vários exercícios para vocês trabalharem com os cálculos e fazer o entendimento desses cálculos, dessas informações que nós vamos estudar, certo? Como eu falei, muitas dessas aulas eu vou trabalhar com aulas gravadas, para que vocês possam retornar, assistir novamente, assim sucessivamente, nos conteúdos, beleza? Então, esse é o conteúdo programático que nós vamos trabalhar nessa disciplina durante esse curso de férias. Outra informação importante da nossa disciplina é a avaliação. Bom, a avaliação, gente, ela vai ter avaliação escrita, só que a gente vai fazer online, né? Vai fazer através do Google Class, da plataforma do Google, que a gente faz avaliações no Google, que eu esqueci o nome agora aqui do que eles chamam, esqueci. Lá no Google Class é possível a gente mostrar isso aqui, deixa eu ver se eu acho aqui como é que faz. É do teste da Google, né? Aquele que a gente utiliza até para fazer formulário, pronto, formulário Google. Usar o formulário Google, fazer as avaliações e o relatório das práticas. Ah, mas como assim relatório das práticas se a gente não vai ter prática? Vamos ter prática sim. Essas práticas, gente, vão ser práticas gravadas. Eu vou lá na Fainó gravar as aulas práticas, lembrando que inicialmente eu não vou trabalhar com a aula prática direta. Eu vou trabalhar com vocês primeiramente com todas as aulas teóricas. Assim que terminar as aulas teóricas, eu venho para as práticas, certo? Porque inicialmente eu vou demandar muito tempo para gravar as aulas teóricas. Depois eu vou demandar o tempo livre, né? Que a gente já terminando o curso, nós já vamos introduzir as aulas práticas. Eu vou lá gravar e eu preciso de mais tempo para a aula prática do que para a aula teórica, porque eu preciso passar o dia inteiro na Fainó gravando essas ações,
certo? E aí, depois que eu gravar as aulas práticas, vocês vão assistir essas aulas e vão elaborar os relatórios conforme a execução dos experimentos que eu fizer no laboratório, certinho? Alguma dúvida em relação a como vai ser o instrumento de avaliação e assim sucessivamente? Agora é a hora de vocês falarem aí o que é que vocês esperam e como é que a gente pode trabalhar melhor para vocês. Oi? Desse jeito, dessa forma que você falou, tá bom demais, Rafa. É a teórica e depois a prática, né? Da prática. Que aí vai ser online mesmo, né? Infelizmente vai ter que ser 100% online. É. É bom que a gente já faz isso e depois nas práticas só fica com o trabalho de fazer os relatórios, no caso, né? Isso, exatamente. Todos os dias vai ter aula, Flávio? Não vou fazer, como eu falei, não vou fazer aula diária. A aula vai ser gravada. Vou gravar a aula, por que a aula é gravada? E vou disponibilizar um horário para a gente tirar dúvida, vocês tirarem dúvida. Porque na aula gravada, nesse momento corrido, se eu for chegar aqui com vocês e fazer a todo dia aula, o que vai acontecer? Vocês estão nessa correria já de final de semestre, início de semestre, na verdade, e não vai dar conta, entendeu? E eu vou ter que disponibilizar aquele horário para a gente ter a aula, e aí fica meio complicado, vocês não vão poder voltar à aula para poder reassistir novamente. Então, por isso que, a partir de hoje, eu vou gravar as aulas e tentar disponibilizar o mais breve possível, entendeu? E eu não vou disponibilizar aula, eu não vou disponibilizar aula, eu vou disponibilizar conteúdo. Tipo aqui, vamos supor, vamos pegar aqui na primeira unidade, né? Primeira unidade, deixa eu pegar aqui o conteúdo para vocês entenderem. Vamos pegar aqui, primeira unidade. Hoje a gente só fez a introdução. Agora vamos lá, cálculos empregados na clínica analítica. Eu vou montar uma aula disso aí. Entendeu? Desses cálculos. E vocês vão ver, esse tópico vai estar lá disponível. Pode ser que seja mais de uma aula, por causa do tamanho do vídeo. Aí, cálculos empregados na química analítica. Aí vem um outro, soluções aquosas de substâncias inorgânicas. Tudo isso daqui vira uma aula só. Aí vem o outro, soluções coloidais. Vira uma aula só. Entendeu, Júnior? Vai dar tempo bom dar esse tanto de assunto, Flávio? Rapaz, isso aí que eu vou ter que me virar. Infelizmente, eu não sei como vou fazer, não, mas vou ver. Como é gravado, a gente tem tempo de assistir qualquer hora, né? Fica ali. Exatamente. Bom, é isso. A priori, gente, a previsão das avaliações é todo sábado, certo? Só que do último curso de férias que eu fiz, o pessoal não quis fazer a prova no sábado, preferiu fazer na segunda. Melhor. Entenderam? Final de semana para estudar. Isso. Porque, repare, a questão toda não é só isso ter o final de semana, é que realmente, durante a semana, vocês estão corridos. Aí sobra o final de semana para estudar. E quando é no sábado, já tem que fazer a avaliação. Então, eu acho que nós não precisamos mudar esse calendário lá com a Fainó. Para todos os efeitos, a gente está fazendo a prova no sábado, conforme o calendário, mas eu disponibilizo para vocês segunda-feira. Entendeu? Eu acho que vocês fazerem a prova segunda é melhor, vocês têm mais tempo para estudar, tem mais tempo de tudo. Certinho? Certinho, obrigada. Pronto. Mais alguma dúvida? Eu tenho, em relação ao relatório das práticas, Flávio, como que vai ser o formato? Vai seguir o mesmo, mais ou menos, baseado no de química orgânica? Sim, é um relatório mesmo que vocês vão fazer conforme o vídeo da aula. Tipo assim, eu vou fazer uma aula prática lá de titulação de ácido e base. Aí vocês vão fazer um relatório conforme tudo que vocês visualizarem na aula. Café que eu também vou fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, Abração. Flávio. Bom dia. Abraço. Bom dia.